área da criança e do adolescente. O que é ser criança? A infância deve ser compreendida como um modo particular de se pensar em criança e não um estado universal, vivida por todos do mesmo modo. Os dicionários da língua portuguesa registram a palavra infância como o período de crescimento que vai do nascimento até o ingresso na puberdade, por volta dos 12 anos de idade. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 89, crianças são todas as pessoas menores de 18 anos de idade. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, criança é considerada pessoa até os 12 anos incompletos, enquanto entre os 12 e os 18 anos, idade da maioridade civil, encontra-se a adolescência. Discutindo a adolescência, o que vem ser a adolescência? Para a maior parte dos estudiosos do desenvolvimento humano, ser adolescente é viver um período de mudanças físicas, cognitivas e sociais que, juntas, ajudam a traçar o perfil dessa população. Atualmente, fala-se de adolescência como uma fase do desenvolvimento humano que faz uma ponte entre a infância e a idade adulta. Nessa perspectiva de ligação, a adolescência é compreendida como um período atravessado por crises que encaminham o jovem na construção de sua subjetividade. Em qualquer parte do mundo ou em qualquer tempo existiram crianças e adolescentes de diversas culturas e diversas nacionalidades. Antigamente, mal possuíam seu valor considerado ou proteção, o que mudou com o tempo. Em 1500, na Europa, as crianças não eram consideradas diferentes, mas sim como pequenos adultos. No Brasil, nas aldeias indígenas, eram consideradas responsabilidade de toda a tribo e eram educados por convivência. No período de 1600 e 1700, a categoria da infância começou a ser reconhecida em posição de inferioridade e submissão aos adultos. Em 1726 foi criada a primeira Roda dos Esposos, na Bahia. A Roda dos Esposos era um mecanismo de madeira inserido nos muros das santas casas, onde crianças de 0 a 5 anos rejeitadas eram colocadas para serem abrigadas e criadas pela entidade. Era comum serem usadas para trabalhar desde pequenas, chegando a atingir uma taxa de mortalidade de 70%. Em 1886 foi criada a Lei do Ventre Livre, libertando meninas e meninos negros do trabalho escravo, o que aumentou o número de crianças e adolescentes vivendo na rua. No século XIX, o asilo de órfãos se tornou uma prática comum e foi a primeira forma de assistência. Meninos ficavam na indústria e meninas com tarefas domésticas. Em 1927 foi promulgado o primeiro Código de Menores. Na década de 40 foi criado o Serviço de Assistência a Menores, o primeiro órgão federal a se responsabilizar pelo controle da assistência aos menores em escala nacional. Após o golpe de 64, os militares extinguem o SAM e criam a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. Em 1979 é promulgado um novo Código de Menores. Ele traz a doutrina da proteção integral presente na concepção futura do ECA, porém baseia-se no mesmo paradigma do menor em situação irregular da legislação anterior de 1927. Na década de 80, a informação sobre a problemática da irregularidade das crianças e adolescentes passou a circular mais, impulsionando um amplo movimento social a favor deles. Esse movimento conseguiu escrever sua proposta na Constituição de 1988, no artigo 227. Então, no dia 13 de julho de 1990, o resultado foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a doutrina de proteção integral. Essa mudança sobre a visão que existe a respeito dos conceitos de infância e adolescência mostra o quão importante é o conhecimento histórico de um processo, principalmente para a prática médica. A consciência dessas mudanças trouxe ao meio médico, principalmente, o conhecimento das consequências que a alteração no tratamento de um indivíduo pode causar ao seu desenvolvimento. Sendo assim, esse conhecimento prévio permitiu a criação de muitas previsões a respeito do comportamento e desenvolvimento humanos, o que culminou em um maior entendimento dos processos que moldam esses dois fenômenos.